pastor presidente, pastor Admilton Soares. Amém. Obrigado. Glória a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. A paz do Senhor, igreja. Você está feliz com Jesus? Diga, eu estou. Amém. Que maravilha. Louvamos ao Senhor por essa oportunidade que Deus Pai nos dá nesse dia. Espero que teu dia tenha sido de bênção, teu dia tenha sido de vitória. Ah, pastor, mas não foi de luta, foi de batalha. Mas o salmista diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Deus está no controle da sua vida para dirigir tudo. Que culto gostoso, né? Aleluia, glória a Deus. Por esse culto orávamos nós hoje pela manhã, na manhã com Deus, intercedendo, na minha oração, dizia, Senhor, faz acontecer, oh aleluia. E Deus ouve, né? Faz acontecer, Senhor, aviva. A minha oração de todos os dias tem sido, Senhor, sopra sobre brasas, aleluia. E o Espírito de Deus está soprando aí, né? Está nos avivando, oh glória a Deus, aleluia. E não tem chuva que nos segure em casa, né? E a gente vem para a igreja, vem para a casa do Senhor, glória a Deus. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado, você conhece, diga, que bom que você está aqui, que bom que você está aqui do meu lado. Aleluia. Deus abençoe os obreiros, glória a Deus. Ministério que está aqui, sempre conosco, quarta-feira, muito importante para estarmos juntos na intercessão, orando, né, os pastores, os evangelistas, os presbíteros, os diáconos, os auxiliares, todos que estão aqui, os músicos que não pode faltar, né, os que tocam, os que cantam, você que está aqui servindo ao Senhor, você também que nos assiste através das redes sociais da igreja, da Decocal, Deus abençoe você, onde quer que você esteja também participando desse culto, e não são poucos que dizem, pastor, eu não estou lá presente, mas eu estou na live, eu estou participando, que Deus abençoe a sua vida, glória a Deus, que alegria estarmos na casa do Senhor, estarmos aqui diante da palavra do Senhor, para mais um culto, estudando a palavra do Senhor, né? Por falar em palavra, você trouxe a sua Bíblia? Você tem Bíblia? Traga. Culto de ensino precisa trazer a sua Bíblia, viu? Traga a sua Bíblia, traga um caderno ou uma folha, traga uma caneta ou um lápis, né? Faça suas anotações. Tem Bíblia que eu acho tão linda, os irmãos, está tudo marcadinho, tudo assim. É muito bom, é um capricho, viu? Ah, pastor, mas não dá para arriscar, eu só fico ouvindo. Cuidado, porque a nossa mente é traiçoeira, né? De repente, onde que era mesmo? O que o pastor falou mesmo? Onde é que estava mesmo, né? E fale assim mesmo, né? É normal. Então, se você escrever, se você anotar, ter esse capricho, né? Escrevendo aí, fica aí, né? Anotado, e no dia a dia você vai meditando, né? Glória a Deus, e vai se alimentando dessa palavra durante toda a semana. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Nós estamos numa série de mensagens com temas chamados para servir. Esse é o lema. Deus nos chamou com um propósito de servir, né? Minha missão é servir. Já falamos aqui de tantos personagens e nós vamos fazer a leitura oficial, que é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. 1 Pedro 5 e 5. Nós vamos ler Pedro porque hoje nós vamos falar dele. Nós vamos falar de Pedro. Aleluia. E acho que foi sábado à noite, nós estávamos com jovens, né, no retiro, e Deus me deu essa palavra na hora lá para eles, e foi tão gostoso poder compartilhar um pouco sobre o apóstolo Pedro, né? Aleluia, foi muito bom. E hoje eu quero que você medite conosco nesse texto. É o 1 Pedro, capítulo 5, versículo também de número 5 em diante. Estamos ainda se recuperando das cordas vocais, essa garganta não é fácil, a mudança de tempo. Um dia nós estávamos com 35 graus, outro dia foi para 25, 10 graus. E aí a ferramenta de trabalho é a voz pede socorro, né? Não dá para descansar, enquanto descansa a gente prega, a gente canta, a gente, aleluia, e assim vamos até Jesus voltar, glória a Deus.
Todos encontraram? Dá uma olhada para o seu irmão do lado se ele encontrou, se não, ajude, para que todos possam encontrar essa leitura e assim a gente acompanhar. Nós vamos ler do versículo 5, até o versículo 11. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ler na Nova Tradução Linguagem de hoje, e os irmãos vão acompanhando aí na sua Bíblia. Tenho aqui uma compreensão que eu acho interessante, que diz o texto: que todos prestem serviço uns aos outros, com humildade, pois as Escrituras Sagradas diz, ou a Bíblia diz, Deus é contra o orgulhoso, mas é bondoso com os humildes. Portanto, sejam humildes, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fique firme na fé e enfrente o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas, depois de sofreres um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tornarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder e a glória para todo sempre. E você diz, amém. Tome a sua Bíblia aberta e tome seu assento por bondade. E vamos à meditação dessa palavra. Eu fiz questão de ler, irmãos, esse texto, porque, veja bem, nós vamos falar hoje sobre o chamado e o avivamento na vida de Pedro. Pedro é interessante, irmãos. Pedro é um pouquinho de nós, ou por que não dizer, nós somos iguais a Pedro. Pedro tem aquele temperamento, igualzinho nosso. Pedro é igualzinho a gente, você vai ver isso aqui. Mas pega comigo aqui, alguns pontos interessantes que Pedro está dizendo. Olha que coisa linda. Ele vem dizendo sobre prestar serviço. Ele vem falando sobre humildade. Deus é contra os orgulhosos. Pedro está falando isso. Sejam humildes, debaixo da potente mão de Deus, porque é Ele que vai honrar vocês. Olha o que ele diz: entregue as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Depois ele diz, olha, tome cuidado, fique esperto. O diabo, está aí, em derredor, rangindo os dentes como leão, buscando a quem possa tragar. A gente olha esse texto e, puxa, que orientações de Pedro. Que sabedoria Pedro está nos trazendo aqui, irmão, sobre humildade, sobre colocar as preocupações, a ansiedade diante de Deus, esperar em Deus, depender de Deus e ser vigilante, não dar lugar ao diabo. Olhando aqui, irmãos, nem parece o Pedro lá do início, nem parece o Pedro que andava com Jesus. Olha quanta verdade, quanta coisa linda, quanta orientação ele está falando para a gente aqui. Esse momento aqui de Pedro, irmãos, é lá no final, quando ele está escrevendo as suas últimas cartas ali. O Pedro crente, um Pedro avivado, um Pedro cheio de Deus, consciente, aleluia. Mas Pedro nem sempre foi assim, e é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Vamos ver um pouquinho sobre o chamado e o avivamento na vida de Pedro. Bom, vamos voltar um pouquinho, vamos lá na história de Pedro. Abra comigo Mateus 16, e olha só, para a gente ver um pouquinho como que era Pedro antes, o que acontecia com Pedro antes, para que a gente possa refletir nessa noite. Nós vamos ficar um pouquinho em Mateus. O
capítulo 16, versículo 13, diz: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? E aí eles disseram: Senhor, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que é o Jeremias, e outros até estão dizendo que o Senhor é um profeta. Aí vem Jesus e diz: e vós? Quem dizes que eu sou? Em outras palavras, para vocês, quem sou eu? Aí Pedro já levantou a mão assim e disse: eu respondo essa. Eu respondo essa. E disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pronto. Uau. Maravilha. Glória a Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Coisa linda, disse Pedro. Mas, olha só, Jesus respondendo disse: bem-aventurado é você, Simão Bajonas, ou filho de João. Porque essa revelação não veio de ti, não veio da carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu, foi Ele que te deu essa revelação. Veja bem aqui, nesse episódio, nós temos um comportamento de um homem que vai nos chamar a atenção aqui. É um homem que está no processo, está andando com Jesus, está vendo os milagres acontecer, e não são poucos, porque a Bíblia diz que Jesus fez tanto milagre em Cafarnaum, em Corazim, que nem em outro lugar. Jesus fez tantos milagres ali. Então eles viram todos esses milagres. Pedro era participante de tudo isso. Todas as travessias do Mar Vermelho, do Mar da Galileia, todos esses movimentos de vai e volta, esses de tempestade, Pedro está vendo, Pedro está aprendendo, né? Uma hora ele cai em si e diz: mas quem é esse que até o vento mal lhe obedece? Em outro momento ele diz: Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá. Jesus sinaliza, ele vai, anda sobre as águas. Enfim, ele está no processo, ele está conhecendo a Deus, ele está conhecendo o seu chamado, mas ele ainda tem conflitos, ele ainda tem dificuldade em algumas coisas. Aleluia. Chega nesse texto aqui, Jesus quer saber o que está no coração deles. E aí o Pedro, assim, espontâneo, foi dar aquela resposta de boca: ah, Senhor, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Veja bem, é um comportamento assim natural, eles expressam em dizer isso. E Jesus vai dizer: bem-aventurado é você, Pedro, por falar essas palavras. Realmente, eu sou Cristo, o Filho de Deus vivo. Porém, essa revelação não veio de você, foi meu Pai. Veja bem, Pedro recebe uma revelação. Então Pedro está conectado com Deus. Ele recebe uma revelação e ele deixa Deus usar a sua boca para ele profetizar a respeito de Jesus, dizendo: tu és o Cristo. Ok, aleluia, maravilha. Mas a história segue. Veja comigo o versículo 21, logo na frente. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, a padecer muitas coisas, dos principais sacerdotes e dos escribas, e até ser morto, ressuscitar ao terceiro dia. Então Jesus abre o coração e está dizendo o que vai acontecer com ele. Aquilo que Jesus vinha falando já. O propósito para o qual ele veio. Para chegar até a cruz, entregar a sua vida, ressuscitar e subir ao céu. Aí versículo 22. O mesmo Pedro ali, apenas 3 versículos à frente. O Pedro tomando Jesus à parte. O Pedro chama Jesus e diz: Jesus, vem cá um pouquinho. Separa Jesus do grupo. Já bem. Aleluia. Tomando a parte. Na ousadia de Pedro, ele começa a repreender Jesus. O Pedro chama Jesus para uma parte, para um lado, e diz: Jesus, está errado. Eu vou te repreender. A Bíblia diz isso. Estava repreendendo Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Ai, irmão. De modo nenhum isso vai te acontecer. Quando ele falou essa expressão, Jesus
voltando-se, disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Ué? Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende. Olha aqui o que Jesus disse. Por quê? Porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Uau! Nós temos aqui um Pedro que tem graça de receber uma revelação e falar bonito: tu és o Cristo, sabe? Mas ao mesmo instante que ele usa sua boca para profetizar que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, ao mesmo tempo ele já confronta sobre Jesus e a cruz, sobre o propósito que já estava definido sobre Cristo. Para isso ele veio. Aí vem Pedro e diz: não, não vai acontecer isso contigo não, isso não pode acontecer. O mesmo instante que Jesus elogia Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Jesus está voltando para ele e dizendo: para trás de mim, Satanás. Aí você olha esse texto: ué, como pode? É uma mesma história, duas situações de Pedro. Veja bem, é que isso aqui, irmão, está demonstrando a nossa vida. Quando a gente aceita Jesus, está na igreja, mas está no processo, Deus está mexendo com a gente, Deus está nos ensinando, e a gente ainda está tendo dificuldade para entender. Aleluia. Ou a gente ainda está dando um certo trabalho para Deus, porque nós não somos fáceis. Você entende isso? Nós somos difíceis. Um dia o profeta disse para a nação de Israel: assim diz o Senhor, vocês me dão trabalho. Uau! Viu? Vocês me dão trabalho, porque tem situações que realmente Deus está dizendo: é por aqui e a gente quer ir para lá. Fica, a gente vai. Não vai, a gente vai. É assim, é aquela batalha, aquela inconstância, aquela vida que a gente acha que a gente pode falar, que a gente pode fazer, que a gente pode viver aqui, pode viver ali. O Pedro está andando com Jesus, mas ainda tem situações na vida dele que Jesus precisa assumir o controle. Ei, tem tantas coisinhas na nossa vida que Jesus ainda precisa assumir o controle. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Que maravilha, que coisa boa. Mas daqui a pouco: não, Senhor, não vai. Como não vai acontecer, Pedro? Eu vim para isso. Aqui você está a favor, aqui você está do contra. Como é que pode isso? Jesus foi direto. Você acha, moço, como Jesus foi grosso com Pedro? Não, porque quem falou na boca de Pedro não foi Pedro. Quem falou na boca de Pedro não foi Pedro. Por isso que Jesus não disse: para trás de mim, Pedro, porque não era Pedro. O mesmo Pedro que prestou sua boca para profetizar: tu és o Cristo, o Filho de Deus, minutos depois, momentos depois, ele vacila e deixa o diabo falar pela sua boca, e Jesus tem que repreender dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pode ver desse jeito, não. Você não está compreendendo as coisas. Não compreendes as coisas que são de Deus, mas você só está compreendendo as coisas que são dos homens. Tem muita coisa, irmão, na nossa vida, tem muitas coisas que estão acontecendo, e tem crente que está tendo dificuldade para entender aquilo que é no mundo natural e aquilo que é no mundo espiritual. Às vezes nós estamos olhando tudo no mundo natural, e tem coisas que estão acontecendo que não é normal, que não é no natural, que é no espiritual, e no espiritual a Bíblia diz que só vai entender quem é espiritual.
Então Pedro ainda está vacilando, porque Pedro ainda precisa ser avivado. Pedro ainda precisa ser cheio de Deus para compreender as coisas espirituais. Veja bem isso, aleluia. Vir à igreja é uma coisa, estar na igreja é uma coisa, mas chega um momento que nós precisamos estar revestidos de poder, cheio de Deus, porque é só cheio do Espírito Santo que a gente vai combater as batalhas no mundo espiritual. Aleluia. É por isso que Pedro, cheio da razão, diz: Senhor, isso não vai acontecer contigo. Você vai lembrar o que Pedro carregava com ele. O que Pedro tinha aqui? Uma espada. Pedro está cheio de razão. Em outras palavras, Pedro parece que está com a mão assim, né? Isso não vai acontecer contigo, Senhor. A razão, o natural. Quantas coisas está acontecendo e a gente acha que fazer isso, faz aquilo. E Jesus olha para Pedro e diz: não, Pedro, para trás de mim, Satanás. Não é assim que funciona, Pedro. As batalhas no mundo espirituais, elas precisam ser travadas com ferramentas que também estão no mundo espiritual. Como assim, pastor? Sim, aquilo que o apóstolo Paulo fala em Efésios 6. A batalha espiritual, e aí ele traz os nossos inimigos, aonde ela trava essas batalhas, e quais as ferramentas. Nenhuma dessas ferramentas é no mundo natural. Todas essas ferramentas que ele manda a gente tomar posse dela, nos revestir, é tudo no mundo espiritual. E ele diz: a nossa luta não é contra carne nem sangue. Aleluia, glória a Deus. Não é nós aqui no travamento brigando e tal. Não é o irmão, não é a irmã, não é aquela pessoa, não é o seu patrão, não é a cidade, não é o governo, não. São demônios, são potestades que estão agindo contra a tua vida, contra a tua paz, contra a igreja, contra o povo. E nós precisamos ser espiritual e não ir para a rua, e não ir para a baderna, não ir para isso, mas ir para a oração, para pedir sabedoria e autoridade de Deus para repreender no mundo espiritual. Aleluia, aleluia. Veja que o Pedro ainda está vazio, ainda está cru nessas questões. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Primeiro aqui nós vamos ver um pouquinho então, antes de ser batizado com o Espírito Santo, ele apresenta como um homem impulsivo e inconstante. Olhe capítulo 17. Abra sua Bíblia no capítulo 17. 6 dias depois. Quantos dias? 6. Tomou Jesus consigo Pedro, João, Tiago. Pedro, Tiago e João, seu irmão, e o conduziu em particular no monte, e transfigurou-se diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias, aleluia, falando com ele. É uma visão, irmão. E Pedro respondendo disse a Jesus: Pedro, Senhor, como é bom estar aqui, Senhor. Senhor, se o Senhor permitir, deixa que a gente faça aqui 3 tendas. Aleluia. Para que essas tendas, Pedro? Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhe e disse: levantai-vos e não tenham medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Olha só, irmão.
Jesus quer revelar algo para Pedro, Tiago e João. Sobe no monte. Um monte ali próximo a Nazaré. Jesus sobe aquele monte. E lá desceu uma glória. E traz a imagem de Moisés e de Elias. Eles olham e veem, ué, tem Jesus, tem Moisés e tem Elias. E está um momento gostoso ali, tá os três ali. O Pedrão já gostou daquele momento lá e já veio com a ideia dele. Ô Senhor, isso aqui tá bom demais, vamos fazer 3 tendas, vamos ficar por aqui. Olha, irmão, parece bom que Pedro está oferecendo aqui. A proposta dele parece boa. Vamos fazer aqui 3 tendas. Você bota aqui uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, e a gente fica aqui, tá tudo bom. Tá tudo bom? Não. Porque a vida cristã não consiste só de momentos. A vida cristã consiste até o final. O Pedro olhou e disse, pô, Moisés aqui, coisa boa. Moisés aqui conosco. Que bom. Moisés representa a lei. O Elias aqui representa os profetas. Fechou. Esse momento aqui tá bom, precisa melhor. Tá bom aqui. De repente o céu brada e diz, olha Deus apontando. Deus está dizendo, esquece Moisés, esquece Elias. Esse aí, aleluia, esse é o meu filho amado. É para eles que você tem que ouvir. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo aqui, irmãos? Ei, Deus não quer que você fique se alimentando do passado. Do tempo de Moisés, como foi bom voltar aquele tempo já foi. O tempo dos profetas, que bom, Elias está aqui, maravilha, vai fazer descer fogo do céu. Não, Deus está dizendo, Moisés foi bom, mas já foi. Elias foi bom, mas já foi. Hoje é o meu filho amado, é ele que vocês têm que seguir, é a ele que vocês têm que adorar. Aleluia. O Pedro estava querendo viver de momento. Vamos viver aqui está bom, aqui está confortável, não, Pedro precisava aprender, aleluia, essa experiência foi boa, mas eu preciso valorizar mais Jesus, eu preciso continuar com Jesus. Tem coisas, irmãos, que surgem para nós que é bom, é o momento, que culto foi esse, que maravilha, que momento bom, mas já foi, e você precisa continuar. Aleluia. Tem gente que está vivendo hoje com oração do passado. Eu orei tanto, os anos passados eu subia no monte, eu consagrava, eu fazia isso, eu fazia aquilo, era uma maravilha, meus pais fizeram isso, são referência disso e daquilo. Eles foram, é passado, e você não pode ficar atrelado ao passado. Deus está dizendo, ei, tem Jesus Cristo hoje, e você precisa continuar andando com Jesus hoje. Pedro precisava aprender isso, que ele precisava ir para frente. Aleluia. O pai teve que declarar, esse é meu filho amado, é para eles que vocês têm que ouvir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem tanta coisa que foi boa, queridos. Aleluia. Mas não se prenda ao momento, meus irmãos. Não se prenda ao momento. Aquele avivamento, aquilo lá. Mas a vida precisa continuar. Aleluia. Como é que está a tua fé hoje? Aleluia. Você precisa continuar. Deus está te preparando para algo mais. Revelou aquilo, foi bom, mas aleluia, tem mais. Ao ponto que Jesus falou assim, ninguém fala nada sobre isso. Ninguém fala nada do que aconteceu aqui. Aleluia. Porque Jesus queria apenas revelar algo para eles. E o Pedro já não entende. Já vem com o negócio de tenda, de ficar, de parar por aqui. E não, irmão, toca para frente. Aleluia. Deus tem muito mais para a sua vida. Diga para o seu irmão, meu irmão, toca para frente. A vida continua. Deus tem muito mais para você. Aleluia. Glória a Deus. Desce um pouquinho para o versículo 14. Do mesmo capítulo 17 de Mateus. E quando chegaram, desceram do monte, aproximaram-se dele um homem, pondo-lhe de joelho diante dele, dizendo, Senhor, tem misericórdia do meu filho,
ele é lunático, Senhor. Ele sofre muito. Muitas vezes, Senhor, ele cai no chão, se joga no fogo. Muitas vezes ele cai na água. Aí trouxeram aos teus discípulos: Senhor, mas eles não puderam curar. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estareis eu convosco? Até quando vos sofrereis? Jesus disse: traz o menino aqui. Repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Versículo 19. Então os discípulos, que tinham acabado de ter uma experiência linda no monte, que queriam até fazer tenda, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio? E Jesus disse: por causa da vossa incredulidade. Oh, meu Deus. Por causa da vossa incredulidade. Está vendo, irmão, como o movimento não gera muita coisa, não? Está vendo? Está vendo? Viram Jesus, aquela glória toda, Moisés e Elias e tudo. Quando desce de lá, irmãos, não tem graça. Não tem, irmão Ricardo, autoridade de Deus para chegar, pôr a mão e repreender o mal na autoridade do nome de Jesus. Estão andando com Jesus, mas estão atrelados sempre a ver movimentos, sabe? Aquelas pessoas estão sempre esperando que um cura aconteça, que veja algo sobrenatural. Deus está dizendo: ei, acorda, eu preciso de você, tu tem um chamado, eu estou capacitando você, aleluia. Pare de ficar pegando carona na fé de A de B, na oração de A de B. Pare de ficar contando testemunho de esse e daquele. Está na hora de você ter a experiência sua, de viver a sua fé, de viver o seu chamado. Deus esse ano está nos chamando para isso, para cada um de nós assumir o compromisso. Eu tenho uma experiência com Deus, eu vou lá, a obra de Deus precisa de mim, eu estou pronto, Senhor, eu já entendi. Aleluia, oh, glória a Deus. Senhor, por que nós não expulsamos? O que faltou? Nós estávamos naquele culto que vimos aquela revelação, estava tão lindo aquele negócio. Senhor, eu propus até tenda para a gente morar lá e ficar lá. Mas não, você tem um chamado, você tem um ministério na sociedade, nas pessoas que Deus colocou do seu lado, aleluia. Deus precisa de você lá, e Deus precisa que você tenha autoridade lá, aleluia. Deus diz: vocês ainda estão tomados por incredulidade. Oh, aleluia. Não basta orar, é preciso acreditar, queridos. Não basta botar a mão na cabeça e orar. É preciso acreditar que algo sobrenatural vai acontecer. Aleluia. Não basta apenas dobrar o teu joelho e orar, irmãos. Porque a oração todo religioso sabe fazer. É preciso acreditar naquilo que você ora e para quem você ora. Você acredita? Você acredita? Aleluia! Oh, glória! É preciso ter essa convicção. E o Pedro está aprendendo. Pedro está ali, está no processo. Vamos lá, Mateus 26. Então disse Jesus: ainda essa noite, todos vocês me abandonarão. O que, Jesus? Te abandonar? Sim. Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Versículo 32. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Versículo 33. E Pedro respondeu, olha o Pedro, sempre respondendo: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: eu asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes, Pedro, você vai me negar. Você ainda está falando de boca, Pedro. Você ainda não está entendendo, Pedro, teu chamado. Mas Pedro
Versículo 35. Respondeu de novo: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. E os outros discípulos disseram o mesmo. Queridos, aquele que disse que nunca abandonaria, olha o que diz versículo 39, do mesmo capítulo 26. Indo um pouco mais adiante, Jesus está lá no jardim do Getsemane. Prostou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aí Jesus volta para ver se os discípulos estão orando. Versículo 40. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Ué, cadê aquele que disse que não ia abandonar? Jesus está sofrendo, irmãos. Está suando sangue, precisa de apoio, precisa de ajuda. Eu vou ver aquele meu amigo que disse que não ia me abandonar. Chega lá, debaixo daquela oliveira. Pedrão está roncando lá. Está tudo roncando, irmão. Assim? É assim que você vai andar comigo? Olha a preocupação dele. Irmão, Jesus vai fazer isso 3 vezes. Acorda eles e diz assim: vocês não conseguem orar nenhuma hora? Vigiar aí um pouco, me ajuda. Jesus vai, volta. Dormindo de novo. Jesus volta para orar. A 3ª vez, Jesus diz: acorda. Agora não precisa dormir mais não, porque agora o inimigo já está aí, agora vai acontecer e pronto. Quando Jesus precisou deles, aquele que disse: eu vou te abandonar? Eu vou estar lá contigo. Estava dormindo, irmãos. Está vendo como é um processo difícil, irmão? Está vendo que na hora das batalhas espirituais, porque ali era espiritual, Jesus estava sendo atormentado, irmãos. Era a potestade trabalhando tão forte. Perceba isso. Havia potestade trabalhando tão forte aqui contra Jesus, que ele fez uma oração para o Pai: Pai, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Está tendo uma batalha espiritual tão grande aqui e o Pedrão não está vendo nada, irmão. Está vendo isso, irmão? A gente está de fora, não está entendendo nada, está em outro mundo. Tem gente que está assim, está em outro mundo, não está percebendo que é batalha espiritual, não está vendo enfrentamento, não está vendo a dificuldade que está acontecendo, não está vendo que o problema da sua casa é espiritual, do seu trabalho espiritual, da sua vida, do seu ministério, que é espiritual, que ele precisa se posicionar para agir. Ele está lá dormindo, não tem problema nenhum. Eu não vejo problema nenhum, não. É para me acordar, para me vigiar? Mas aqui está tão bom. E fica ali, irmão, acomodado. Entra ano, sai ano, e ele não projeta nada. Ele não visualiza nada. Ele não se esforça a aplicar o coração em nada, irmão. Está ali, em um sono profundo. Quantos crentes hoje no Brasil estão dormindo, vivendo, irmão, esse sono, e não está vendo problema em nada, não está vendo dificuldade em nada. Jesus está voltando. Ele está ali: será? Acho que não devia até agora não. Está tranquilo, está tudo bem. O mundo está desabando e não consegue visualizar nada. Veja bem, é aquele que disse que nunca abandonaria, mas ele também é aquele que disse que morreria por Cristo. Versículo 50, Jesus perguntou: amigo, que é o que traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, que é o Pedro, estendendo a mão, puxou a espada, olha ele aí, e feriu o servo do sumo sacerdote, arrancando a orelha. Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, guarda essa espada. Sabe por quê, meu filho? Todos os que usam da espada, pela espada morrerão. Você ainda está na força, você ainda está no natural. Você acha que é só você fazer isso e pronto? Você acha que é só na tua força e pronto? Não. Aleluia. Veja que Jesus está preparando, veja que Jesus está trabalhando com Pedro, e Pedro ainda está tendo dificuldades. Mais na frente, aleluia, aquele que disse que nunca o negaria.
Versículo 69, Pedro estava sentado no pátio, à beira da fogueira. Veio uma criada, aproximou-se dele e disse: você estava com Jesus. Mas ele negou, diante de todos, dizendo: eu não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada viu e disse aos que estavam ali: esse homem estava com Jesus o Nazareno. E ele jurando, olha a questão do juramento aí, ó, o negou outra vez, dizendo: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: olha, você é um deles, não tem como negar. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Uau. Ele disse, mas não foi. Ele está no processo. A gente quer fazer. A gente, não, Deus, conta comigo. Chega na hora. Cadê? As forças se vai. Aleluia. A gente não faz, a gente não se coloca à disposição. Mas que lindo é a misericórdia de Deus. Porque nós estamos num processo e ela vai sempre nos alcançar. Quando Jesus ressuscita, manda um recado para Maria, dizendo o seguinte assim, ó, por Maria, dizendo, ó, avisa os discípulos que eu estou indo ao encontro deles, e avisa também a Pedro. Pedro, quando recebeu a mensagem, digo: eu não, estou fora, larga Jerusalém, vai lá para Galiléia, pega um barco e diz assim para a turma, ó, eu estou indo pescar, estou fugindo daqui. Um grupo disse: também nós vamos, e foram entrar no barco e foram pescar, foram fazer de conta que nada estava acontecendo na vida, que eles não tinham chamado, que eles não tinham propósito, que Deus não se importava com eles, e estão lá. E quantas vezes nós estamos assim, achando assim: não, Deus não tem nada comigo, e não é para mim fazer, e não é aquilo. Ei, irmão, Deus vai cobrar, Deus vai atrás de você, porque há um chamado que está fervendo na tua alma, aleluia. E por mais que você não esteja entendendo ainda, Deus vai trabalhar, preparar você, porque Ele conta contigo, aleluia. E você sabe a história, eles estão lá pescando e não pega nada. Jesus chega na praia e diz para eles: pegaram alguma coisa? Não, joga para o lado direito. Esse negócio do lado direito aí é estranho, eu conheço esse negócio aí. Jogaram, puxaram a rede, tinha muito peixe. Tinha muito peixe, disse: não, tem algo estranho aqui. O João já olhou para Pedro e disse: Pedro, te vira agora, adivinha quem é que está lá na praia? Ai, não me diz que é ele. É ele sim, Pedro, eu tenho convicção que é ele. Aleluia. Ei, não adianta fugir do propósito que Deus tem com você. Não adianta fugir. O negócio é você se render. Ah, mas eu sou ruim disso. A gente fica assim. Moisés ficou gaguejando, mas eu não sei falar. Deus disse: tu vai falar assim. E for preciso, eu boto o Arão para falar por você. Mas que você vai. A síndrome do Jeremias: Senhor, eu sou criança, eu sou tão novinho, Senhor, não vai. O quê? Para com isso, esse espírito de criança, de menino. Aleluia, eu vou te usar, eu já te dei para as nações, tu tens o ministério para desenvolver. Oh, aleluia, glória a Deus. O Pedrão pula do barco e vai a nado, quando chega lá fica quietinho. Jesus pergunta: vocês têm peixe? Ah, tem sim. Ele já correu lá, pegou, puxou a rede, 153 grandes peixes. Ele pega uns peixes daquele, bota lá e bota para assar e fica quietinho. Jesus quebra o silêncio, porque Jesus te ama, porque a obra de Deus precisa de você. A Bíblia diz: se a gente se calar, quem vai clamar? Eu nunca vou ver pedras falar. Porque eu sei que Deus vai usar seu povo. Eu sei, não vai. Eu não ouvirei mensagem nenhuma de pedra, porque eu creio que Deus vai usar esta geração para esse tempo. Amém, amém, amém. Aleluia. Jesus então chega para Pedro e diz: Pedro, tu me ama? Aí a primeira vez de Pedro sempre faz assim, né? Eu te amo. De novo: Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Foi embora. Perguntou a terceira vez: Pedro, tu me ama? Aí, perguntar 2 vezes, agora a terceira vez está em dúvida.
Aí o Pedro pega toda a razão dele e ensaca a razão dele toda assim, ó, e joga fora. Abre o coração e diz assim: Senhor, tu sabe tudo, não adianta eu ficar falando mais de boca. Chega, porque até agora eu disse que eu não fui, eu disse que estaria lá e não estava, eu disse que fazia e não fiz. Então agora estou entendendo, não é mais eu, não é mais a minha razão, tu sabe tudo, tu sabe que eu te amo. Ai, Jesus, agora Pedro, agora ficou bom. Agora a razão foi para baixo. Agora Pedro está convertido. Agora Pedro está entendendo. E Jesus diz: então Pedro, apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. Então agora Pedro, chega de ficar mentindo, chega de ficar dando desculpa, chega de ficar contando história. Levanta, eu tenho um rebanho para ti. Tu és Pedro, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus, aleluia. O irmão Pedrão entende, aleluia. E quando Jesus está subindo ao céu, eles estão tudo olhando para cima. Desce dois varões e diz: varões Galileu, porque estás olhando para o céu? Aleluia, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele há de descer. Aí disseram: o que nós vamos fazer agora, hein? Ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aleluia, Deus está dizendo: vocês tiveram a experiência do chamado, agora eu quero dar o revestimento de poder. Deus está nos preparando, igreja brasileira, aleluia. Nós precisamos desse tempo entender o nosso chamado, porque é para esse tempo de pressão, é para esse tempo, aleluia, que Deus quer abrir as comportas dos céus e derramar sobre nós um grande avivamento, porque Deus precisa nos usar nesse tempo, aleluia. Tem nações dizendo: Deus, aviva o Brasil para alcançar o mundo, viva o Brasil. E Deus está agindo na igreja, porque Ele quer nos avivar, porque grande é a obra que Ele tem conosco. Se coloque em pé. Shurikamanda masura quebrahama surabai. Urikamandala masura quebrahama surabai. Aleluia. O Pedrão está lá em Jerusalém, está lá no cenáculo. Tem um grupo de irmãos que estão lá, aleluia, no propósito, só orando. Eu não sei como vai ser, mas eu estou aqui, aleluia. Eu estou entendendo, Deus, eu estou aqui, eu me rendo. Eu não sei como vai ser, mas eu estou aqui. E foram 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Um monte de gente foi embora, mas um grupo de 120 homens e mulheres ficaram ali. Aleluia, o que o Senhor quer conosco. Ei, irmão, esse tempo é o tempo de Deus nos chamando. Aleluia, aleluia, para a gente vir para perto, para a gente vir para a oração, deixar de ser espectadores e vir para o meio e se envolver. Vem para as reuniões de oração, vem para a escola dominical, vem para os cultos, vem para a presença de Deus. Chega para perto e diz: Senhor, eu estou aqui, o que o Senhor quer comigo? Um momento o céu vai se abrir. A Bíblia diz que um dia, aleluia, ouviu-se como, aleluia, línguas repartidas como que de fogo, aleluia, um som de um vento veemente, e foi tomando conta daquele lugar, e foi visto entre eles línguas, aleluia, oh glória, não se aguentaram e foram tomados pelo Espírito de Deus, e um começou a olhar para a cabeça do outro e diz: olha, tem um negócio na tua cabeça, tem uma língua de fogo na tua cabeça, e o outro está dizendo: na tua também tem. Aleluia, tem fogo de Deus aí, tem fogo de Deus lá, aleluia. E foi pegando um, e foi pegando outro, e a Bíblia diz que todos, a palavra é todos, não foram alguns, não foram um grupo, foram todos. Eu acredito, Deus deseja encher todos do seu Espírito Santo. Levante as suas mãos aos céus, feche os seus olhos e diga: Deus, olha eu aqui, Senhor, olha eu aqui, Senhor, toma a minha vida. Aleluia. Vem me visitar.
Oh, aleluia. O avivamento veio. O avivamento veio. Aleluia. Foram cheios do Espírito Santo. E desde aquele dia ninguém segurou mais eles. Ninguém segurou mais eles. Você não vai mais fugir. Aleluia. Deus não quer esse espírito de medo, de covardia. Deus vos deu um espírito de temor, de autoridade. Deus deu para você um espírito de graça, de unção. Oh, aleluia. Autoridade de Deus sobre a tua vida. Autoridade de Deus sobre a tua vida. Aleluia. O revestimento. Aleluia. Autoridade de Deus sobre o mundo espiritual. O diabo não pode mais manipular a tua boca. O diabo não pode mais soprar nos teus ouvidos. Você não pode ser influenciado mais por ele, mas precisa ser cheio de Deus. Ser cheio de Deus. Ser cheio do Espírito Santo. Seja cheio em nome de Jesus. Seja cheio em nome de Jesus. Seja cheio em nome de Jesus. Ei, palavra cobra, seca, grita lá, maçô, mai. Babahai. Ribome de Gibroma, sepra na cabra. Eita, aleluia. Quero conhecer. Ninguém segurou mais Pedro, aleluia. O Pedro levanta no meio da multidão e diz: gente, pera lá. Eita, o que vocês estão vendo aqui? Aleluia, é de Deus, é dos céus, é a promessa dele. Ele disse, está registrado, está lá em Joel, que nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, visões. Ei, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O Espírito de Deus quer descer sobre você. O Espírito de Deus quer tomar tua boca. O Espírito de Deus quer ter o controle das tuas emoções. O Espírito de Deus quer te dar sensibilidade auditiva. Oh, aleluia. O Espírito de Deus quer te dar autoridade no levantar das suas mãos, para expulsar demônios, para curar enfermo, para pregar com graça, unção e autoridade. Recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe aí, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou pedir para que os obreiros passem nos corredores aqui, queridos. Os obreiros, por bondade, desça aqui nos corredores aqui, aleluia, e levante as suas mãos, um lado direito, esquerdo, e comece a ministrar. Deus vai usar a mão de vocês, aleluia. Receba a autoridade de Deus. Esteja no meio dos dois corredores aqui na frente, aqui ó, no meio dos dois corredores na frente aqui, vamos lá. Pode passar, pode ir, pode ir. Fique lá no meio, fique lá no meio. Oh, aleluia. Vai lá no meio. Tu não cobre, amado. Fecha teus olhos aí. Deus quer tomar a tua vida. Deus quer tomar a tua vida. Não é mais as tuas razões. Aleluia. Jesus disse: Pedro, quando tu é novo, tu anda de um lado pro outro, faz o que tu quer, mas chega uma hora que o controle não vai ser mais teu. Deus está dizendo: ei, crente, eu quero assumir o controle da tua vida. Não é mais o que você pensa, não é mais o que você fala, não é mais o que você faz, mas é o meu Espírito sobre a tua vida. Recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe aí. Um avivamento de Deus para a tua vida. Um avivamento de Deus sobre a tua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ninguém segurou mais Pedro. Aleluia. Eita glória. Pedro sobe ao templo e tem autoridade para dizer: olha para mim, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Oh, aleluia. Deus, Deus, acendeia, acendeia, Senhor. Desce como fogo. Desce. Desce como fogo. Oh, domina as nossas vidas. Domina, Espírito Santo. Santo Espírito,
Deus. Aleluia. Eu ouço o som de muitas águas. Eu ouço o som de muitas águas. O Espírito de Deus se move sobre a igreja de Cocal do Sul. Ele mandou mané pra lá, madequeta. O Espírito de Deus se move. Vem, Espírito, sopra dos quatro cantos. Sopra, reacende esta chama. Aviva, leva nova carrabaçai. Desperta os que dormes. Ele tomou uma cabala. Turiplebrique amastique prelamacê. Chacoalha, Senhor, os corações. Move, Deus. Desperta, Senhor. Ei, uma geração convicta, Senhor. Avivadas. Eita, expulsa os demônios. Quebra os laços, desfaz. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, enche de graça. Usa mesmo, Senhor. Aleluia. Urepe, palavra, sure, quebra, ai. Manamassora na rai. Ô menino, mahande que lá. Nome de Panamacê, Panai. Minha maçã, Panai. Oh, toma, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Revestidos de poder, aleluia, para falar com autoridade. É por isso que Pedro está dizendo na sua carta, aleluia, sejam cheios dele, sejam revestidos dele, aleluia. Deus conta com vocês, aleluia, aleluia. Tentaram prender Pedro. Pedro, você está incomodando, vai para a prisão. O anjo do Senhor foi lá e disse: sai daí, Pedro, teu lugar não é aqui. Chegaram no outro dia, foram procurar Pedro. Cadê o Pedro? Não está lá, mas está tudo trancado. Cadê o Pedro? Pedro está pregando na praça. Mas como aconteceu isso? Deus está cuidando daqueles que estão envolvidos na sua obra. Aleluia. Glória a Deus. Pegaram Pedro, surraram ele e disseram: olha, você não vai mais falar.
Em nome desse Deus, você não vai mais pregar esse negócio que você está pregando aí não. Nós vamos te soltar, tá bom? Tá bom. Soltaram Pedro. Pedro voltou para a praça e continuou pregando. Eita glória. Aleluia. Porque está cheio do Espírito de Deus. Você só vai vencer cheio do Espírito de Deus. Tem muita gente se acovardando, tem muita gente ficando para trás, porque estão vazio, porque estão no natural, porque estão na carne, porque estão na razão. Mas Deus está nos preparando para viver no Espírito Santo, porque virão dias difíceis, em que a igreja que estiver revestida de poder vai sobreviver. Aleluia, quem estiver cheio do Espírito Santo. Maldito o homem que depende do homem, que confia no homem, mas bem-aventurado quem depende e confia do Senhor. Quando você está cheio de Deus, você está dizendo: a minha confiança não está aqui, a minha confiança está lá. Aqui é humano, aqui decepciona, aqui é terreno, lá é soberano, lá Ele está no controle, Ele pode, Ele sabe fazer, e eu estou aqui. Oh, aleluia. Que Deus continue usando você, que Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Aplauda ao Senhor, celebre ao Senhor. Aleluia. Glória. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que maravilha. Aleluia. Vá para casa assim, cheio de Deus, cheio de Deus. Aleluia. Eu vou concluir assim, para você continuar nesse espírito, abraçando e celebrando ao Senhor Jesus. Aleluia. Levanta suas mãos abertas aqui, desse clima tão gostoso em que o Espírito Santo está acendendo você. Aleluia. Você sai daqui cheio de Deus, cheio de Deus, cheio de Deus. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, aleluia, que o amor de Deus e a comunhão dele, do amado, querido Espírito Santo, seja com todos vós, hoje e sempre. Minha missão é servir ao Senhor com alegria. Deus te abençoe, compartilhe com seu irmão, aleluia, e vá em paz, cheio do Espírito Santo.